Se ele for estudar as rochas pela... que joia, lá em Rio Claro, na Unesp, é muito massa, né? Fala, Nicole, qual que é a pergunta? Depois eu conto a história. Bom, você está digitando? Então, enquanto isso, eu vou contar a história rapidinho. Um geólogo, ele nunca vai conseguir estudar todas as rochas pela composição dela. Né? Por quê? Porque uma rocha, ela é um ou mais minerais agregados. Então, quando você tem milhares de possibilidades de minerais agregados para formar uma rocha, não dá para você saber ela, classificar todas pela composição, mas dá pela origem. Pela origem só tem 3 rochas: magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. E é isso que a gente vai ver depois. Tem uma pergunta para o senhor. Se cair algum tema relacionado à mineração numa redação, eu poderia falar sobre o quê? Não faço a menor ideia. Bom, primeira coisa, tá? A mineração, ela é uma atividade que você vai retirar um recurso mineral, né, do solo, e para que esse recurso mineral tenha valor, tem 2 situações. Tá? Todo mineral que tem valor econômico, ele é chamado de minério. Né? Então, por exemplo, minério de ferro. Ele é chamado, o ferro é chamado de minério porque ele tem valor comercial para a indústria, beleza? Outra coisa importante. Se eu vou extrair um recurso mineral do solo, tem 2 fatores que fazem que vale a pena. Primeiro, o preço desse mineral, ou desse minério. Por exemplo, minério de ouro. O ouro é caro. Então, mesmo que eu tenha que retirar 3 toneladas de terra para obter 200 gramas de ouro, vale a pena. Porque 200 gramas de ouro muitas vezes paga o custo que eu vou ter para retirar toda essa terra, entendeu? Então, esse é o preço. Então, se um minério tem um preço alto, vale a pena retirar do solo. Outro fator é a quantidade de minério no solo. Então, se eu for tirar minério de ferro de um solo e eu sei que aquela jazida tem toneladas, vale a pena eu extrair esse minério. Agora, na redação, o que é mais comum que pode cair sobre o minério, sobre a mineração, é que a atividade mineradora ela é altamente destruidora do meio ambiente. Porque para você retirar o recurso mineral dali, você vai ter que, primeiro, desmatar aquela área. Segundo, para retirar o minério, muitas vezes você utiliza técnicas de remoção do solo que vão deixar um buraco, quando a mina é chamada mina a céu aberto. E esse buraco, com o tempo, vai chover, vai encher de água ali, não vai? O que vai acontecer com essa água naquele buraco que tinha minério? Ela vai se misturar com o resíduo de minério e, dependendo do minério que tem ali, aquela água vai ficar tóxica, certo? Então, ali, aquela água não vai poder ser aproveitada e aquele solo não vai ter como ser reaproveitado para uma plantação ou até para uma ocupação humana. Então, esse é um problema, a questão ambiental. Segundo problema, algumas atividades mineradoras, elas representam domínio estrangeiro sobre um território. Então, vou dar um exemplo. Na África, muitas empresas que fazem a mineração de ferro na África são europeias. Então, elas estão explorando um recurso natural não renovável num país pobre, né, e que não vai se beneficiar tanto da riqueza dessa extração de minério. E no Brasil, para você ter uma ideia, a gente discute muito isso. Porque o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de minério, mas não tem fábrica de equipamento para mineração. Então, quando a gente vai extrair minério lá na Amazônia, né, minério de ferro em Carajás, o caminhão é estrangeiro, a gente tem que comprar, tem que pagar pela tecnologia. Tá? Os trens que transportam minério são fabricados por empresas estrangeiras. A tecnologia empregada ali é estrangeira. E muitas vezes a empresa que está tirando aquele minério é estrangeira também. Então você imagina, eles estão levando um recurso natural não renovável do nosso território
estão vendendo maquinário caríssimo para a gente, e ao invés da gente parar de vender o minério bruto e procurar transformá-lo industrialmente para agregar valor, gerar emprego, gerar empresas nacionais, né, de vários setores dentro da mineração, não. A gente simplesmente cede aquela área de extração de minério para uma multinacional, ela vai lá, retira o minério, paga uma taxa para o governo brasileiro, mas isso não está gerando desenvolvimento socioeconômico para a área da mineração. Outra questão, você pode falar dos acidentes, né, que nós tivemos, Mariana, por exemplo, ou ali em Brumadinho, acidentes relacionados à mineração feita com a visão só no lucro e a não preocupação com a preservação da segurança, que exige gasto, né, cara, e que custou vidas, contaminou rios, né, acabou com a vida de muitas famílias, com o sonho de muitos pescadores que viviam no rio, né, no Vale do Rio Doce, né, o Rio Doce, que deu origem, né, o nome, né, vem do rio, o nome da Vale. A Vale, ela era uma companhia de mineração criada pelo Getúlio Vargas, né, e ela chamava Vale do Rio Doce. Depois ela foi privatizada e agora é chamada só de Vale. Tá? Então tem bastante coisa que dá para você explorar aí sobre esse assunto, tá? Mas eu acho que o grande lance hoje é falar da questão ambiental, né? É falar da questão também da soberania dos países, né, que estão tendo aí a retirada de seus recursos, né, e não desenvolvem socialmente, né? O dinheiro não fica aqui. Bom, então eu vou projetar para vocês agora, mas deixa eu achar aqui. Geologia, tá bom? É uma aula bem legal. Vocês vão gostar. Bom, primeira coisa, tá? A gente sabe que a Terra tem camadas. E olha só que interessante, a natureza tem umas coisas que a gente fala assim, nossa, que doido, né? Dizem que a simetria das camadas da Terra lembra um ovo. Que sentido? O núcleo seria a gema. O manto e a astenosfera seria a clara. E a litosfera seria a casca do ovo. Essas aqui são algumas ideias que nós temos baseadas em estudos de geofísica. Geofísica é uma área da geologia e da geografia que estuda as rochas, mas estuda principalmente o nosso planeta, a composição física do nosso planeta. Detalhe interessante, a cada ano que passa nós temos equipamentos cada vez melhores e estamos descobrindo mais coisas. Mas o que é mais intrigante, né, é que o núcleo dentro da Terra ele é sólido. E ele é formado por ferro, praticamente. Né? E aí o que acontece? Esse núcleo externo aqui, ó, que é líquido, ele gira em torno do núcleo sólido e ele cria um campo eletromagnético. Então, o nosso planeta ele tem um campo eletromagnético que existe porque esse material, né, líquido, mas cheio de metais, gira em torno de um material sólido que está lá a 5.000 graus de temperatura, e apesar de estar a 5.000 graus de temperatura, ele é sólido, né? Ele tem uma densidade muito grande, e cria uma energia que forma uma proteção ao nosso planeta e que cria um fenômeno que a gente chama de aurora boreal ou aurora austral, né? É visível ali no Polo Norte e na Antártida. E não só isso. Esse campo eletromagnético que faz com que a bússola funcione. O manto é rocha derretida, magma. A astenosfera também é rocha derretida. Só que a astenosfera ela é muito importante porque ela é, digamos assim,
Ela está logo embaixo da parte sólida da superfície, que é chamada de litosfera, tá? Que é a casquinha que a gente vive. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esse senhor aqui, chamado Alfred Wegener, foi um dos maiores meteorologistas e geofísicos da Alemanha. E ele começou a ver que havia uma similaridade muito grande entre o litoral da América do Sul e o litoral africano. Ele, quando começou a fazer seus estudos de geofísica e de geologia e percorreu o mundo, ele descobriu fósseis de animais que tinham no litoral de Santa Catarina e fósseis de animais iguais que tinha no litoral da África do Sul. Então, ele criou a teoria de que todos os continentes, em algum momento da história do planeta, estiveram juntos. Tá? E que, por algum motivo, esses continentes se separaram. Então, essa foi a teoria da deriva continental. Ele era um geofísico, ele era também um aventureiro, ele era um cara que não era incansável, tá? E ele faleceu numa expedição na Groenlândia. Tá? Ele se perdeu quando estava voltando do acampamento e morreu congelado lá. Mas fez muita coisa. Detalhe interessante, quando ele criou a teoria da deriva continental e apresentou ela para a comunidade científica na década de 20, o pessoal não acreditou muito. Tanto é que a teoria dele da deriva continental ela foi comprovada, né, décadas depois da sua morte. Né? Mas é assim que funciona. Então, a teoria é mais ou menos essa, ó, de que mais ou menos há 225 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam juntos. E ele deu o nome de Pangeia, tá? Que significa única terra. Tá? Aí depois você teve uma primeira separação, ó, formando o Oceano de Tétis, né? Aqui, ó. E eles chamam que, na verdade, é o Mar Mediterrâneo hoje, ó, né? E ele chamou a parte de cima de Laurásia, que era América do Norte, Europa e Ásia, e a Gondwana. Gondwana era a América do Sul, a África, a Índia e a Antártida e a Austrália. Depois você teve no Jurássico, na época dos dinossauros, né? Você teve, né, o começo da separação, e aí por isso que você tem fósseis de animais dessa época, tanto no Brasil quanto na África do Sul, tanto no litoral aqui de Santa Catarina quanto do Sul, né? Você tem fósseis de animais aqui, ó, no litoral dos Estados Unidos e na Escócia. Depois, no Cretáceo, você teve aqui, né, mais uma separação. E hoje em dia os continentes estão assim. Só que eles estão parados? Não. Isso aqui é o argumento paleontológico que foi usado para explicar a Pangeia. Tá? Fósseis de plantas e animais encontrados em continentes diferentes, mas em faixas que mostram uma certa encaixe num quebra-cabeça aí. Legal, né? Muito doido isso. Olha, o Brasil como encaixa perfeito na África, na América do Sul, né? As placas, que ele chamou de placas tectônicas, né, elas se movem. E vocês sabem por que chama placa tectônica? Porque ele falou assim, no futuro vai ter um professor de geografia chamado Tony e eu quero homenageá-lo, por isso placa tectônica. Mentira, tô brincando. Tectonismo, movimento, placa que se move, placa tectônica. Mas bem que poderia ser, né? Bom, mas enfim, as placas se movem e esse movimento das placas, né, eles são diferentes. Ó. Você tem áreas de choque, você tem áreas de tangenciamento, você tem área de separação. Então, se você olhar aqui, ó, entre a América do Sul e a África, está tendo uma separação. Entre a América do Norte e a Europa e a Ásia, está tendo separação. Olha aqui onde a Índia está empurrando o continente asiático e ergueu a cadeia do Himalaia aqui, ó. Olha aqui onde a América do Sul se choca com a placa de Nazca e ergueu a Cordilheira dos Andes, porque está chocando, ó. Olha aqui também na Califórnia, depois a gente vai ver. Agora olha aqui, ó.
bem aqui onde está separando, ó, você tem todas essas áreas de separação, choque, o tangenciamento de placas, você tem atividade vulcânica e terremoto. Então, por isso que dá para você mapear as áreas que têm atividade vulcânica e terremoto. Ah, por que no Brasil não tem terremoto forte? Tem terremoto, mas não terremoto forte. Porque nós estamos longe das áreas de separação ou de choque de placas. Ah, por que no Brasil não tem atualmente atividade vulcânica? Porque nós não temos a área de separação ou fissura, né, fissura, rachadura, para que o material da astenosfera, ou seja, aquela rocha derretida, venha para a superfície, né? Forme um afloramento de magma. Tá? Tem alguns filmes legais, viu? Tem um filme chamado Falha de Santo Andrés, que fala de uma previsão, né, de terremoto e vulcão. Tem um filme que chama Vulcano, um filme da década de 90, bem legal também, né? Fala sobre vulcão. Mas eu vou pôr o trailer para vocês de um filme fantástico que fala de atividade vulcânica. Um filme que vale a pena assistir, é bem legal. Bom, mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né, o motor das placas tectônicas, porque o Wegener não conseguia explicar por que as placas se movem. E por isso que o pessoal tirava o sarro dele. Falava, acha que tiveram tudo junto, como que separa? Falava, não sei, mas separou. E é por conta do movimento interno da Terra. Ó, a astenosfera, o magma tão quente, ele fica fluido, né? E leve, então ele sobe, ó. E aí ele faz as placas se moverem. Tem placa que entra uma embaixo da outra e vai derretendo novamente, ó. E aí isso aqui vira um motor. Faz a superfície, que é sólida, se mexer. Olha que legal. Essa área chama subducção. E aí libera muito calor, que muitas vezes ó, vai provocar a formação de um vulcão. Legal. Bom, e aí as placas elas têm três movimentos. Tem movimento divergente, que é quando elas se afastam. Tem movimento convergente, que é quando elas se chocam. E tem movimento transformante, quando elas deslizam uma do lado da outra. Bom, uma coisa interessante. Aqui na América do Sul, tá, no nosso continente, e na América, a gente tem uma grande cordilheira, podemos dizer, que é formada por áreas de choque, né, e tangenciamento de placas. Então, aqui na América do Sul é uma área de choque, por isso que ergueu a Cordilheira dos Andes. A América Central ela não existia. Ela foi formada depois que os continentes chegaram à posição atual. Também por erupção vulcânica. Então, a América Central aqui tem origem vulcânica. Todas essas ilhas aqui têm origem vulcânica. E aí você fala, por que o mar do Caribe é bonito? Parece uma piscina. Porque ele é raso. Porque justamente ali houve o quê? Muita erupção vulcânica que tornou o assoalho, digamos, oceânico, raso. Né? Então, a luminosidade do Sol faz com que a água fique clarinha, quente, né? Favorece o turismo balneário aqui. Você tem o destaque do Caribe, né? Cuba, Curaçao, Punta Cana, né? Um monte de ilha, Ilha de Santa Helena, Tristão, Ataíde, né? Martinica e a própria América Central aqui, né? Você tem Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Porto Rico, Panamá, né? Belize. Né? Belize é um paizinho aqui, ó, muita figura. Belize aboliu as Forças Armadas e gasta todo o dinheiro que eles gastariam com armamento com pesquisa científica. Um país super louco, pequenininho, cheio de floresta. Né?
Bom, mas o que eu quero que vocês vejam também, olha aqui a cordilheira formada justamente por conta, né, do choque de placas. Então, toda a costa oeste da América, você tem dobramentos modernos, que são essas cadeias montanhosas formadas, né, recentemente por choque de placas. Você tem a Cordilheira dos Andes, a própria formação da América Central, aqui, ó, né, as sierras mexicanas, Sierra Madre do Sul, Sierra Madre do Norte, Sierra Madre Central, que mais? Aí você tem aqui, ó, montanhas rochosas e cadeia da costa, né? E as montanhas rochosas vão até o Alasca lá. Agora, olha que doido aqui no Oceano Atlântico. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a dorsal mesoatlântica, que é uma área de separação de placas. Então, você tem um rift. Rift é onde separa. Tá? Rift, um buraco. E nesse buraco aqui no norte, teve tanta erupção vulcânica que formou um arquipélago, que é um país, né? O país dos vikings, a Islândia. Né? Então, ó, a Islândia, o Iceland, né? Terra do gelo. É o paraíso dos geólogos. Um dos lugares mais doidos para você visitar. Por quê? Porque ele está bem aonde tem a dorsal, o rift da dorsal. E aqui tem muita erupção vulcânica. Então, para vocês terem uma ideia, a Islândia é considerado o país que não precisa fazer guerra para aumentar o território, porque a erupção vulcânica está sempre jogando mais, né, rocha para a superfície, aumentando o tamanho do arquipélago da ilha. Outra coisa doida sobre a Islândia é que tem muito vapor que sai dos vulcões, e eles canalizam o vapor e eles conseguem utilizar esse vapor para fabricar energia geotérmica e também para fabricar estufas, onde eles climatizam o plantio de plantas dos mais variados continentes. Teve um jogador de futebol brasileiro que foi jogar na Islândia, uma vez eu vi uma entrevista dele, o repórter falou, o que você achou de mais doido na Islândia? Ele falou duas coisas. Primeiro, a bola aqui de jogar futebol é laranja, porque como neva muito, se for branca a gente não enxerga a bola, então ela tem que ser laranja. Outra coisa doida é que eu fui na feira aqui, tinha abacaxi para vender, tinha laranja, né? E eu tô num país frio pra caramba, né? E aí eu perguntei, vocês importam isso aqui? Eles falaram, não, é um tiozinho que planta ali. Ele falou, mas como? Aí ele foi visitar uma estufa, o cara climatizava, deixava um clima quente lá dentro. O cara é botânico, né? Obviamente, formado em botânica. E aí ele tem lá, né, uns pezinhos de laranja, planta uns abacaxizinhos, né? Põe umas lâmpadas para fazer a luminosidade e o calor do vapor que ele canaliza, bem canalizado do vulcão. Então, é um país interessante. E na Islândia tem uma coisa muito doida também, que eu vou mostrar para vocês. Tem um lago ali, que é, na verdade, um lago aqui no centro, que é bem aonde passa o rift, ó, a separação. Então, você tem, é o único lugar do mundo onde você consegue mergulhar e tocar na América e na Europa. Porque aqui é a placa europeia, ó. E aqui é a placa norte-americana, ou americana. Tá? Então, olha que legal. É um ponto de turismo radical, de geoturismo. Tem alguém chamando no chat aí? Se o magma todo esfriar, acaba o campo eletromagnético e a gente vai ter que mudar de planeta, a vida vai ser exterminada. Quer assistir um filme legal? Assiste O Núcleo. O Núcleo. É uma ficção científica como se... deixa eu escrever aqui. É uma ficção científica sobre isso. O núcleo para de funcionar e os cientistas têm que montar uma expedição para ir lá, para fazer ele funcionar de novo. Esse filme é muito legal. Só tem um detalhe. Primeira, digamos assim, meia hora do filme é pura teoria geofísica correta. Tá? É uma aula de geologia. Agora, do meio para frente, que é quando eles vão para o núcleo para tentar resolver o problema, aí já é pura ficção científica. Agora, tem outro lugar que também tem um rift que está caindo em vestibular, que é o rift africano. Onde que é? Aqui na região que a gente chama de chifre africano, tá? Entre a Península Arábica, né? E aqui o litoral oriental da África. Litoral oriental da África é esse aqui, onde você tem o chifre africano e a ilha de Madagascar, tá bom? E olha só que interessante.
aqui você tem a entrada do Golfo de Aden, né? E aqui a entrada do Mar Vermelho e aqui o Canal de Suez, que chega até o Mediterrâneo. A Península Arábica e o continente africano estão separando, então o Mar Vermelho está ficando mais largo, alguns milímetros por ano. Mas aqui no continente também está tendo separação, né? Aqui na região que você tem a Etiópia, né? Etiópia, Eritreia e Somália, e aqui na região do Quênia, ó, Monte Quênia, Monte Kilimanjaro, Lago Vitória, você está tendo a separação aqui também. Então, eles acreditam que toda essa porção aqui da África, daqui a alguns milhões de anos, vai estar separada do continente africano, formando uma super ilha. Mas isso daqui a milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Agora, o que acontece quando as placas se chocam? Quando elas se chocam, você tem um movimento convergente, tá vendo? Ó, então, você tem uma placa sofrendo subducção, ou seja, ela vai para baixo, e uma placa, ela meio que sofre o que a gente chama de aducção, ela vai para cima. Só que esse movimento provoca muito calor. E aí você vai ter formação de um magma muito quente, e o calor faz ele dilatar, então ele fica leve, ele sobe. No que ele sobe, aonde tiver uma fissura, ele vai formar um cone vulcânico e uma erupção vulcânica. Por isso que a gente ouve falar muito de terremoto onde? Na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Você tem terremoto ali no Chile, no Equador, você tem na Colômbia, certo? O que mais? Questão de vestibular, atualidades. Só tem mais 10 minutos, hein? Bom, seguinte, o que acontece? Você teve a formação da Cordilheira dos Andes aqui. Quando a Cordilheira dos Andes ela se formou, ela formou um rio, que é o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, tá bom? Esse rio, depois que ele começou a correr daqui dos Andes em direção ao Oceano Atlântico, ele foi criando condições de vida para várias espécies que migraram de outras regiões aqui da América do Sul para cá. Né? Porque a área onde hoje nós temos a floresta amazônica é um solo arenoso. Na época da formação da Cordilheira dos Andes, só que era um deserto. Então, a floresta amazônica ela foi uma floresta que ela se formou criando condições para que ela mesma gerasse a energia para ela sobreviver. Então, a floresta, conforme ela foi se adaptando ali, ela foi criando mecanismos para produzir a sua própria sobrevida. Quais mecanismos? Primeiro deles, matéria orgânica, produzir muita matéria orgânica. Segundo deles, pegar a água do solo e jogar para as folhas, e das folhas jogar para a atmosfera e, com isso, provocar chuva. Então, aqui ele fala, ó, na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre intensa evaporação. E lá que o vento carrega-se de umidade. Então, forma no oceano. Aí o vento traz essa umidade para cá, para a região amazônica, pela entrada do rio Amazonas. Golfão Amazônico tem mais de 200 quilômetros de largura aqui, ó. Tá? Imagina isso, o Golfo, né? Desembocadura de um rio com mais de 200 quilômetros de extensão. A intensa evapotranspiração, que é a transpiração das plantas e do solo, produz sucção dos alísios, ou seja, puxa mais a umidade ainda, bobeando esses ventos para o interior do continente, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores. Essa umidade ela vai até a cordilheira. Quando chega na cordilheira, ela provoca chuva aqui na região da Amazônia Ocidental, né, do Acre, tá vendo? Mas depois, a diferença de pressão atmosférica faz ela descer pelo Pantanal e vir para onde? Para nós. Para a Argentina, para o Uruguai, para Minas, para Goiás. Por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente continuar desmatando a Amazônia, vai diminuir a formação dessas chuvas. E como vão ser os lugares mais prejudicados com isso? Nossa. Qual região vai perder umidade e vai começar a ter pouca chuva? Região central do Brasil. E essa região central do Brasil e a região sul e a sudeste são as áreas de maior produção agropecuária do nosso país. Então, vocês estão entendendo porque tem agropecuarista que é ligado em ciência e que é contra o desmatamento? E só não é contra o desmatamento quem não entende de ciência e acha que pode desmatar e que não vai intervir no clima. Entrem no YouTube, tá vendo?
Bom, chat. E vejam lá o documentário Rios Voadores. Documentário fantástico, tá? Muito bom. Beleza. Vamos. Aí, ó. Agora, onde você tem as placas tangenciando, né? Raspando uma na outra, o lugar mais visível disso é a falha de Santo Andrés, na Califórnia. Né? Olha aqui, é uma rodovia, tá bom? E você pode visitar a falha de Santo Andrés. Detalhe, está previsto um intenso terremoto que vai destruir São Francisco e Los Angeles. Não se sabe quando. Eles chamam nos Estados Unidos esse grande terremoto Big One. Né? Tem muitos filmes de ficção científica aí sobre isso. Né? Tem uns filmes aí, Falha de Santo Andrés, né? Tem uns filmes bem loucos que falam disso, tá bom? Então, resumindo, placas convergentes colidem, a litosfera é destruída, a superfície é destruída. Ela pode formar fossas oceânicas, que são grandes profundidades, ou montanhas. Exemplo, as fossas marianas, lá nas Filipinas, que é a maior profundidade do mundo, mais de 11 mil metros de profundidade, e a cadeia do Himalaia, que é chamado teto do mundo, né, no pico Everest. Né? Depois, divergentes, elas se afastam. A litosfera é construída, né? Então ela vai construir novas formas de relevo. Forma os vales de Rift, que é aquela falha aqui, ó, como a dorsal mesoatlântica. E as transformantes deslizam de um lado para o outro. Elas mantêm a litosfera, tá? Só que ela provoca forte o quê? Terremoto e sismo. Exemplo, falha de Santo Andrés. Tá? Agora, nós temos todo lugar que você tem muito vulcão é chamado hotspots. Agora, diferente do hotspots de ecologia. Hotspot um termo utilizado na ecologia para falar áreas de biomas com risco de extinção. E no Brasil nós temos dois, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Agora, em geologia, hotspots é a área onde você tem atividade vulcânica. Então, você tem vulcões em pontos quentes, que são vulcões bem catastróficos, que soltam muita lava. Você tem vulcões em zonas de subducção, que ocorre aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. E você tem vulcões de rifts, que ocorrem no fundo do mar. Quando tem uma erupção vulcânica com um tremor de terra no fundo do mar, forma aquele maremoto, que é chamado também de tsunami, tá bom? E a onda do tsunami, em alto mar, ela é baixinha. Você passa com um caiaque por cima dela. Só que quando ela encontra uma ilha que tem um relevo inclinado e essa ondinha vem e ganha força, ela vira uma super onda. Então, dependendo do relevo do litoral, é que o tsunami vai ser grande ou vai ser pequenininho, tá bom? Então, no Brasil não tem. Por quê? Além da gente estar longe de área que tem terremoto e atividade vulcânica no fundo do mar, o nosso relevo litorâneo ele é plano, extenso, né? Daí as nossas praias largas, né? Agora, e no Japão, que é tudo ilha vulcânica, parece né? Cheio de coisa assim, né? Então, e é a área que é chamada de Círculo do Fogo do Pacífico, de tanto vulcão que tem lá. Agora eu vou passar para vocês o trailer de um filme, está legendado, que é um dos filmes mais legais e uma das histórias mais catastróficas, mas mais interessantes, né, da história da humanidade com relação aos vulcões. Então vamos lá, não vou falar mais. Não sei se dá para ouvir o som, mas pelo menos tem legenda, vocês vão entender perfeitamente a história.
Muito bem. Então, estamos chegando ao fim da aula, já vai encerrar, tá? Fica a dica aí de vocês, se não puderem assistir o filme Pompeia, pelo menos dar uma pesquisada, beleza? Que é a história de uma erupção vulcânica aí, digamos, uma das mais famosas da humanidade. Tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula, aí eu vou trabalhar relevo, beleza? Noções de relevo, e vou falar de relevo do Brasil para vocês, tá?